É o momento. Por isso, cuidado, meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão. Pois vejo vivindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo verde, gente jovem reunida. Posso tirar? Na Ó, aí parede diz. da memória. Bom dia! Essa lembrança. Bom dia, gente. Eu tô quase sem voz hoje. Por isso que eu fiz hoje a gente começando. Aí, né, com as... Aí, aqui tá com uma florzinha legal, mas vou botar a florzinha... Ah, fica aqui, ó. Eu comecei hoje o dia ali, né, apresentando as... Vou tá voltando a voz, né? Apresentando aqui também hoje através aí das plaquinhas, né? Bom dia, multiplicadores. Mas no sentido de... Tava ansiosa com essa live hoje, viu, Sibeli? É, ficou Sim. até sem voz de estar Fiquei até ansiosa, sem né? Porque eu disse, mas quer saber? Eu cheguei levantada de madrugada. Se a voz não funcionar, eu vou estar com as plaquinhas para dar bom dia pra galera. E eu bem-vindo pra Sibeli. Mas graças a Deus a voz tá voltando, né? Então até amanhã eu vou estar com a voz muito boa. Então nós temos um encontro de multiplicação de negócios amanhã. E mesmo que eu vá com a plaquinha, mas eu estarei lá. Né? Claro, Deus, a gente sempre tem essa questão assim de Deus permitindo, né? Mas o que eu digo é não parar. Não parar. Hoje eu tô sem voz, eu vou logo, a Sibeli vai se apresentar, gente, tá? Hoje eu tinha uma live para fazer e a gente tem coisas a cumprir, mas eu poderia ter desmarcado, que até você me falou, seria permitido desmarcar. Mas eu queria tanto ouvir o conteúdo que a Sibeli tem para passar. E eu acredito muito na mensagem que cada um traz. Que cada um traz para nós aqui, né? Então, eu gostaria que vocês seguissem aqui os nossos patrocinadores. São eles que ajudam a manter esse propósito, esse projeto, né? Então, eu sempre peço antes pra galera seguir. Isso, Sibeli, puxa mais pra cá que eu tô achando muito fora aí. Vem pra cá. Aqui. Isso aí. Bom dia, gente. Bom dia. E não importa, a gente ia dar outro jeito. Às vezes pode ter faltado a sua voz. Usa uma folha, usa um e-mail, usa alguma coisa, usa outra ferramenta que Deus te deu na vida também, sabe? Porque o que a gente não pode... Eu trouxe até um quadrinho lá de casa, gente. Eu tô muito... Eu vou botar aqui a frase. Proibido estacionar na vida. Essa. E ontem até eu coloquei no meu perfil, né, Miri, que se a gente não gosta de onde a gente tá, que a gente se mova, porque a gente não é uma árvore. Olha só. Olha como combinou sem a gente combinar, né? Ligado, né? Então é isso que eu quero dizer para vocês hoje, né? A Sibeli vai falar para nós sobre a influência da energia dos nossos pais nas nossas decisões e a nossa influência, né? A nossa energia na influência das decisões dos nossos filhos. Mas hoje aí daqui a um pouco você tá com um negócio, você tá, enfim, sei lá, daqui a um pouco deu uma estacionada Na vida. né? Dá uma olhadinha se não é alguma... Honramos os nossos pais, né? Mas se não é alguma coisa, né? Enfim, vou deixar a Sibeli falar e eu vou dar uma economizada na voz. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo que está assistindo, que está acompanhando no perfil do Multiplicação de Negócios, Xeribom, e também aqui no meu perfil. Bom dia a todo mundo. Bom dia, gente. É uma alegria muito grande estar aqui contigo, Miriane,
podendo conversar com essas pessoas, né, e trazer um pouquinho mais de consciência do quanto a nossa energia influencia na nossa vida, na vida dos nossos filhos e também a energia dos nossos ancestrais, o como isso influencia nos nossos negócios, né? Então, para quem não me conhece, prazer, eu sou a Cibele Croce, sou terapeuta sistêmica integrativa, eu atendo famílias, né? Auxilio as famílias, ensino as famílias e ajudo elas a controlarem as suas emoções antes que as emoções controlem elas, né? Porque quando a gente não tem consciência do quanto as nossas emoções afetam no nosso dia a dia, a gente vai buscando recursos, né, medicamentos, eu digo assim, para se tratar, né? Só que a partir do momento que a gente começa a ter uma tomada de consciência do que está por trás daquilo, isso muda todo o jogo. E não que a gente vai deixar, né, de tomar um medicamento, alguma coisa assim, mas a gente ter o autoconhecimento, ele nos permite a gente ter controle, ter um maior controle da situação. Claro que a gente nunca vai conseguir controlar 100% tudo, né? Então, sim, né? E existem várias formas de controlar as emoções, de controlar. Controlar não é bem o termo certo, né? Certo, né? Mas eu diria que é de entender, não é controlar, é entender as emoções, né? Quando a gente tem o entendimento das emoções, a gente consegue lidar melhor com as situações. Então, posso dar um exemplo, claro. Miri? Então, assim, contando um pouquinho da minha trajetória de vida, para quem não conhece, né? Eu cheguei no mundo das terapias por conta de questões de ansiedade, né? Eu tive crises de ansiedade muito sérias e então, até que aquilo estava apenas comigo, eu cuidava, mas eu nunca tomei medicamento para ansiedade, né? Mas eu cuidava, mas assim, era de um jeito de um dia eu vou num lugar me tomar um passo, um dia eu vou num lugar me benzer, essas coisas assim, né, Miri? Só que eu nunca parava para olhar para dentro, o que aquilo estava afetando. E aí foi que eu me tornei mãe. E aí eu me tornei mãe e a ansiedade continuou, a ansiedade aumentou, inclusive, e começou a refletir no meu filho. E aí ele começou a ter comportamentos de ter as blusas no inverno, assim, e ruía gola de blusa, sabe, essas coisas assim. E eu digo, opa, o que está acontecendo com ele? Eu tenho que buscar ajuda. E aí quando eu fui buscar ajuda para ele, que eu queria alguma coisa natural, né, a pessoa que me atendeu, ela disse assim, só que a gente precisa tratar você também. Eu digo, como assim? O que ele está vivendo é um processo de ansiedade que é reflexo da mãe e do pai. E aí, né, como no momento, aquela época, o pai não estava disponível para passar por esse processo, então eu digo, então vou eu, porque eu não quero ver meu filho assim, né? E eu sabia o quanto até os 7 anos de idade a mãe se corregula com os filhos se corregulam com a mãe, né? Então, assim, é muito o que a mãe vive que reflete na criança, né? E aí, então, eu fui nessa jornada de buscar ajuda para o meu filho, eu me curando. E aí, foi muito interessante porque ele refletia exatamente coisas que eu estava vivendo no momento. Então, assim, todo o processo de doença, às vezes até a gente ficar sem voz, né, Miriane? O que está por trás disso? Né? Como que isso impacta no meu negócio? Por exemplo, pode ser que em algum momento na minha vida eu fui travada de falar algumas coisas. Quando alguém da minha ancestralidade sempre ia fechar um negócio, travava a voz. E aí toda vez que eu tenho uma situação que eu tenho que fechar um negócio ou que eu tenho que ser mais incisiva, alguma coisa assim com os meus filhos, algum sinal na garganta aparece. Através de eu não conseguir me expressar, de eu não conseguir falar. Então, quantas vozes, quantas mulheres, quantos homens que precisaram ficar calados às vezes, não puderam expressar o que estavam sentindo, e isso impacta na vida, né? E isso gera um processo de ansiedade. Então, essa sou eu, né, a Cibele, que na verdade buscou se entender e ver como aquilo que ela sentia refletia no meu filho, né? E tendo essa tomada de consciência,
eu consegui entender muitas das coisas que eu vivia, que eu estava repetindo alguns padrões, né? Porque como diz na própria música da Elis Regina, como os nossos pais, né? Que a gente... No final das contas, nós somos e vivemos ainda como os nossos pais. Isso tinha muito a ver. Gente, aqui no Multiplicação de Negócios, a gente entende que o dono do negócio, que a pessoa que faz negócio, ela é um todo. Ela é a família, ela é as emoções que ela tem. Então, por isso que aqui no Multiplicação, olha, Cibele, eu estou muito feliz com o teu conteúdo, porque ele vem como mais uma peça nesse quebra-cabeça de multiplicação. Nós falamos aqui com a Ana Bononi sobre mindfulness, sobre você olhar para dentro e sobre esse momento de pausa, né? Nós falamos sexta-feira aqui sobre filhos e negócios, olha, com a Laura Nardi, e ela falou que ser mãe, a gente falou, é o momento de quase ter que entrar numa caverna e que o filho é como um espelho da gente. E aí, isso nós falamos do âmbito, né? Porque no final das contas, a vida está acontecendo e você que vai se preparar para ter filho, ou que você que já tem, a gente trazer esse despertar. Nós falamos sim também sobre, a gente falou também sobre a questão financeira com Natanael Buogo, trazemos a questão sobre administração financeira, dicas de como separar o financeiro a conta jurídica da financeira, muitos outros assuntos, vamos trazendo técnicas de venda, mas você é uma pessoa única, toda, e agora você está aí pensando, eu preciso ir para frente. Eu estou aqui pensando, eu preciso multiplicar os negócios que eu tenho. Como? Onde é que estão as minhas respostas? É por isso que a gente está numa intensidade tão grande aqui, de lives de segunda a sexta-feira, para que eu e você possamos encontrar as respostas que cada um está precisando, encaixar o nosso quebra-cabeça e multiplicar o que a gente tem. E sabe que isso vai muito de encontro ao meu trabalho também, Miri, porque assim... a transformação que eu tive dentro de mim, ela foi tão grande, sabe? De conseguir me entender e conseguir entender os movimentos da vida, que eu disse, por que não empreender com isso? Né? Por que não atender outras pessoas? Se isso fez bem para mim, isso pode transformar outras pessoas. Muitas das pessoas que chegam até mim, às vezes acham que pode ser um clichê, né? Que quando a gente muda, as coisas ao nosso redor mudam. E isso é real, gente. Quem vivencia isso, isso é real. Porque muitas das situações que a gente vive, seja no trabalho, seja em casa, seja nos relacionamentos, é muito mais sobre a gente do que sobre o outro. Né? A gente cria muita expectativa em cima das coisas e a gente, muitas vezes, essa expectativa que a gente cria são demandas nossas de infância que não foram atendidas. Então, quando a gente está num movimento de se frustrar muito fácil com as coisas na vida, são coisas que a gente precisa resolver internamente aqui, porque somente os adultos conseguem lidar melhor com as situações. E isso é uma tomada de consciência que a gente vai tendo com o tempo, sabe? Porque não é fácil a gente assumir a nossa postura de força dentro do nosso sistema familiar, né? Muitas das vezes a gente tá num relacionamento, pode ser que a gente tá num papel junto com o nosso companheiro, de um papel de mãe dele. E aí, quando a gente tem filhos nesse contexto, como que fica, né? As crianças, e é muito claro isso nos atendimentos que eu faço de constelação, que a gente vê que as crianças começam a tomar um lugar que não é delas. E isso acontece com nós, na nossa ancestralidade também. E isso faz, muitas vezes, com que a gente não tenha força para abrir um negócio, com que a gente não tenha força para manter um negócio, né? Porque a energia todos nós, dentro de nós temos 50% de energia feminina e masculina, né? E quando isso está em desequilíbrio, ou a gente vivencia situações que a gente não consegue fazer o dinheiro chegar até nós, né? Que isso tem muito a ver com o nutrir da nossa mãe, com a nutrição que começa desde o útero, né? E aí, o que acontece? Quando a gente não se sente amada por essa mãe, e quando a gente não tem ela no nosso coração, e ter a mãe no nosso coração não é aceitar tudo que ela fez. Não é passar a mão, digamos assim, mesmo que sejam coisas que a gente considera erradas, né? Não é a gente passar a mão e concordar com tudo que ela faz. É aceitar
que ela é daquele jeito e tá tudo bem, né? Que a gente tem a opção de fazer diferente. Então, quando a gente não tem a integração da mãe dentro do nosso coração, a gente muito dificilmente vai conseguir se achar na vida, né? O que eu gosto de fazer na minha vida? O que eu gosto de servir com a minha força, né? A que eu estou disponível nessa sociedade? E aí, quando a gente tem essa tomada de consciência, a gente consegue se identificar o que a gente quer multiplicar do nosso conhecimento para as outras pessoas, né? E com relação ao pai, quando a gente não tem essa força, o masculino, ele tem muito a questão da coragem de encarar a vida, sabe? De não procrastinar as coisas, né? E aí, quando a gente tem essa coragem do nosso pai dentro de nós, esse sentimento desse amor que ele tem por nós, né? A gente consegue fazer com que o dinheiro fique, porque não basta apenas a gente fazer o dinheiro, a gente ter o nosso propósito, a gente precisa fazer com que ele venha e fique, né? Então, assim, muitas das pessoas que chegam até mim dizem: Sibeli, eu não sei o que eu quero fazer na minha vida agora, sabe? Eu tô perdida, eu sei, numa época da minha vida eu fui assim, eu sabia o que eu não queria mais pra mim, e o que eu queria eu não sabia. Então, isso é muito doido, porque quando a gente vai pesquisar, ver a fundo, muitas das vezes a gente está honrando os nossos pais na dor que eles tiveram. Eita! Bem isso. É uma honra meia atravessada, vamos dizer, porque existe a honra boa, né? Existe a honra boa, mas existe tomando a dor deles. Isso é a palavra, tomando a dor deles, né? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma situação minha que eu vivenciei, né? Os meus pais, por exemplo, eles são separados, né? E eles se separaram quando eu tinha 14, 15 anos de idade. E naquela época, pode pegar. E naquela época, devido a essa situação, eu acabei pegando a dor da separação deles pra mim. E aí, como aconteceu, né, que meu pai não ficou mais morando com a gente, eu quis ser a mulher alfa da casa, né? Eu quis assumir as coisas. Eu digo, não, eu era como filha mais velha. Eu disse, agora o negócio é comigo. Porque a minha mãe tinha optado por ficar em casa cuidando da gente, né, enquanto meu pai trabalhava. E eu digo, não, então agora, como eu estou estudando, como eu vou me formar, eu preciso dar conta da casa. E aí, gente, eu comecei a carregar uma carga pra mim que não era minha. Porque eu quis dar conta de, digamos, sustentar a minha mãe e a minha irmã. Sim. Sabe? Eu tirei a força do meu pai dentro de mim e do meu sistema. E isso atravessou tudo. Porque daí eu era o quê? Eu era a mulher guerreira, eu era a mulher que pegava tudo para resolver, eu era a mulher que queria dar conta de tudo. Só que chegou um momento da minha vida que eu não conseguia mais dar conta das coisas. E aí, na verdade, o que eu tinha de sentimento dentro de mim era raiva. Era raiva porque eu tinha que resolver tudo, sabe? Então, assim, hoje eu me digo que eu sou uma mulher forte, não uma mulher guerreira, porque eu não tenho que estar lutando contra nada, contra ninguém, né? Eu tenho que lutar com as minhas forças. Então, isso é esse tipo de entendimento, sabe, Miri? Que a gente estar no nosso lugar de força, honrar os nossos pais, tomar tudo aquilo de bom que eles trouxeram para nós, é nisso que contribui na nossa vida, né? Da gente saber que eles fizeram o melhor que eles puderam com o conhecimento que eles tinham na época. Isso. E como não se envolver nos assuntos dos pais? Porque, de verdade, a gente tem essa questão de cuidado. Todo bom filho, não fazendo um pré-julgamento, mas tem essa questão de eu quero meus pais bem, né? Mas é uma linha muito tênue entre honrar, querê-los bem e não tomar partido, porque tem muitos pais que desabafam com os filhos, até porque é uma questão familiar, então isso acaba acontecendo, até porque os filhos estão, mesmo fora de casa, envolvidos de uma forma ligados à situação, porque são pais e filhos, né? Sim. Tá aí, falamos a música. Como não se envolver, como botar uma barreira e dizer, se resolvam vocês. Enfim, tem filhos que não moram com os pais, e talvez a distância possa ajudar. Mas mesmo assim ainda estão ligados. E aqueles filhos que moram com os pais, que são adultos e que nesse momento depende desse morar com os pais, como não se ligar, sabe? Como
enfim. Então assim, muito importante esse assunto que tu tocou, porque o que acontece nas relações entre pais e filhos, tem uma coisa que é comum de acontecer, e não só na relação de pais e filhos, né, com outras pessoas no trabalho, com relacionamentos também, mas acontece muito uma triangulação de Karpman, que a gente fala, que o que acontece? Quando um dos pais no sistema familiar começa a desabafar, vamos supor que a minha mãe começasse a desabafar do meu pai comigo, porque teu pai isso, teu pai aquilo. A primeira coisa, a criança, né, ela se sente invalidada em metade dela. Porque não existe ex-pai e ex-mãe. Se a gente está aqui hoje, mesmo que seja fertilização in vitro, mesmo que seja o processo que for, não existe uma pessoa na Terra que não tenha 50% de um óvulo e 50% de um espermatozoide. Tá? Isso é o primeiro ponto. Então, assim, toda vez que a gente entra nesse processo de estar vendo o nosso pai ou a nossa mãe ser julgados, é como se metade da gente a gente não aceitasse. A gente começa a invalidar aquilo ali. E aí a gente começa a se sentir menos. Por quê? Porque parte da gente não está, digamos, correta, não fez coisas certas. Quando né? se envolve, por exemplo, agressão familiar, por exemplo, os filhos presenciar um pai violento ou uma mãe violenta, enfim, uma família que tem um formato que tem muito aí, a gente, enfim, isso é uma coisa que pode sobreviver, tem um formato violento de comunicação, né? E aí o filho tá ali naquele meio e ele vê aquele formato de violência familiar que se estabeleceu e que é um padrão. E como é que ele não vai se sentir? Como é que essa criança sobrevive? É uma situação bem delicada isso, né, Miri? Então, assim, quando acontece esses julgamentos de mãe para filhos, né, com relação ao pai ou vice-versa... Ou a criança assiste por si só. Sim. Porque existe o fato dos pais abafarem, mas existe esse adulto que veio para a vida, né? Isso. Que assistiu muito ato de violência familiar. Então, esse adulto, ele tá aí, ele tá fazendo negócios, ele tá buscando respostas para a vida dele. Sim. Uma sugestão que eu dou aqui se você que está assistindo a live aqui, em algum momento, a sua mãe ou seu pai vier criticar ou falar do companheiro, né, oposto a ele, você diga assim, ó, vamos supor que é minha mãe, né? Querida mamãe, se você quer falar do meu pai, você fale com alguma amiga, porque eu sou filha dele, eu não vou deixar de ser filha. Sabe? Isso é uma coisa de colocar essa barreira que tu falou. E claro, eu entendo, né, que tem essas situações que acontecem, violências domésticas, e que isso causa muita dor, isso causa muito transtorno. Só que a gente precisa impor um limite, porque senão a gente vai ficar sempre tomando a dor deles, né? A gente vai ficar, quando a gente se conecta com o nosso pai ou nossa mãe como amigos, porque a gente não pode ser amigos dos nossos pais, a gente é filhos. Com os amigos a gente conversa assuntos que a gente não vai conversar com os nossos pais. Então por isso que a gente coloca essas barreiras, né? De o pai ou a mãe falar com a gente apenas coisas que são referentes a nós. Assuntos entre pai e mãe, eles é que tem que resolver. Porque a gente não dá conta de ter que arcar com as nossas coisas, as nossas vivências e mais o que eles viveram, sabe? Então, assim, ó, ex-marido e ex-mulher existe, só que ex-filho e ex-pai não existe. E uma coisa que eu comentei esses dias no grupo de mulheres que eu tenho, que é uma coisa bem difícil, desafiadora para as pessoas entenderem, é que muitas questões que acontecem de pai ou mãe que abandonam os filhos, a gente tem um julgamento, né? Ah, mas era pai, era mãe, porque abandonam. Essas pessoas muitas vezes elas estão num movimento tão profundo de dor com a história delas, que a melhor forma que elas encontram de proteger de forma inconsciente os filhos é se afastando, de não querer que eles passem por aquilo que eles já passaram,
sabe? E isso é muito profundo. Então, quando a gente vai tendo essas tomadas de consciências, a gente consegue perceber que os nossos pais, eles fizeram o que eles puderam, da melhor forma possível, né? E é fácil de aceitar isso? Não é fácil. E eu digo por experiência própria, né, Miri? Porque, assim, qualquer coisa que eu aplico com os meus clientes foram coisas que eu já vivenciei, que eu sei que fizeram bem para mim. E ter essa tomada de consciência de assumir o nosso lugar certo no nosso sistema familiar, muda tudo, sabe? Muda a nossa postura com relação aos nossos empreendimentos, muda a nossa postura com relação aos nossos filhos, nos próprios relacionamentos, né? Que às vezes a gente tá muito naquela coisa, eu não tive um pai presente, daí eu vou buscar num relacionamento um cara que seja meu pai. Não vai dar certo o relacionamento, sabe? Porque senão o cara vai estar sempre... tu vai estar sempre criando uma expectativa dele de ser teu pai, e o cara não vai dar conta disso. Ou vice-versa, né? Se é uma mãe se é uma mulher que está assumindo um papel de mãe com um cara. Não existe atração. E quais são os sintomas comportamentais de quem busca um pai no companheiro? Por exemplo, ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Por exemplo, assim, pra mãe, né? A mulher com o cara. A mulher é que faz tudo pro cara. A mulher marca o médico do cara. A mulher é que controla toda a agenda dele. A mulher é que vai sair viajar, ela que arruma a mala dele, sabe? Tô dizendo que não pode fazer isso? Não tô dizendo que não pode em nenhum momento fazer isso, né? Só que tem que entender a forma como você vai fazer isso, sabe? Porque muitas das vezes eu recebo falas de mulheres que dizem assim: lá em casa eu tenho 3 filhos, 2 pequenos e um adulto. Eu digo, então já está começando, já está errado, né? Porque a partir do momento que a gente trata o nosso marido como um filho, não vai fluir o relacionamento. Porque ele vai se sentir que ele está sempre... e aquela questão, né? Faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, né? Porque os homens, eles têm uma percepção das coisas diferente da nossa. E aí, é muito engraçado de ver, às vezes, as mulheres falando, né? Porque eu tenho que estar dizendo tudo que ele tem que fazer. As pessoas... quando começa nesse movimento, a gente vai internamente, Miri, a mulher falando isso é como se o homem tivesse se sentindo julgado, sabe? Ele nunca vai conseguir atender as expectativas daquela mãe, digamos, porque inconscientemente é uma mãe e um pai que tem ali. Com relação a mulher buscar um pai no relacionamento, é muito assim, de achar que o cara tem que ser o protetor dela, que o cara tem que ser... Não que ele não tenha que prover, né, pro sistema familiar de forma financeira, mas, enfim, de achar que ele é que tem que proteger ela de tudo, de achar que ele tem que bancar tudo dela, sabe? Que, enfim, fica uma situação bem de pai e filho mesmo, sabe? E aí, nessa situação, quando a mulher está nesse movimento de ficar buscando o parceiro perfeito, né? Acontece muito aquela fala de, aquela ali tem o dedo podre. Por quê? Não é que todos os caras que vão chegar até ela são ruins. É porque ela está buscando no homem uma figura de pai que ela não teve, sabe? Então, por isso que nos relacionamentos é muito importante quando a gente tem a figura masculina e a feminina bem equilibrados, né? E não é fácil de manter isso, é muita terapia, é muita conversa, é muito autoconhecimento, porque todos os dias a gente vivencia coisas, né, nos negócios, na família, e isso afeta o emocional. Só que quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue ir transformando isso, sabe? A gente consegue ir resolvendo as coisas de uma forma mais tranquila, digamos assim. Sim. E existem... Ok, vamos lá. Como hoje o tema da live é a influência da energia dos nossos pais nas nossas decisões, ok. Tiramos essa questão da pessoa honrar na dor. Como se honra, qual que é todo remédio, vamos lá, toda doença ou existe uma cura pelo semelhante. Uhum. Eu ouvia isso muito na terapia. Quero trazer João Carlos De Martini aqui. Ele falava muito sobre isso nos produtos naturais, né?
o ômega 3, 6 e 9 no sentido da gordura boa e da gordura ruim. E ele chamava isso de cura pelo semelhante. Sim. Então, ok, existe uma relação entre pai e filho, né, enfim, que é ruim para ambas as partes, mas é o jeito que se relacionar a vida toda. Os filhos tomando a dores dos pais e tinham uma relação ali. Mas agora não tem isso, o filho não toma mais a dor dos pais e aí ficaram sem assunto. Não. E aí como honrar de outra forma, porque tem que colocar alguma coisa aí. Sim, só fazer um parênteses aqui nessa questão que tu comentou ali, de tratar o semelhante. Isso é uma consciência bastante da homeopatia. Não sei se era com a homeopatia que ele trabalhava. É a cura pelo semelhante. Pelo semelhante, né? No sentido no sentido de semelhante e cura semelhante. Que nem dentro da terapia floral é o oposto. Tá? Então, por exemplo, você está com um movimento de tristeza dentro de ti, a terapia floral ela te trata o teu sentimento de alegria. No sentido de tu conseguir aumentar a tua vibração energética. No sentido ali falava do ômega 3, que existe o colesterol ruim, que é gordura. Sim. E existe o colesterol bom, que é ele fortalece o bom. O bom, né? Isso que seria o contrário. Mas os dois são, querendo ou não, são uma certa gordura. Sim. Nesse sentido. Então, assim, daí voltando, né, para aquilo ali que tu comentou, como que a gente faz vai ficar sem assunto com o pai e a mãe? Não vai ficar sem assunto, né? A gente não vai deixar de conversar. Bom dia, Tati. Mas a gente a Tati vai estar comigo essa semana lá, né, Tati? Quarta-feira agora a gente tem uma conversa lá exclusiva lá pro meu grupo Mulheres e Mães que se Cuidam Curam. Quem quiser acessar ele pode me chamar, entrar no meu link na bio ali, que é um grupo que eu vou trazendo essas tomadas de consciência que a gente fala aqui, né? E aí, então, o que eu estava falando é que a gente não vai deixar de conversar com os nossos pais, mas a gente vai estabelecer limites, né? Porque tem uma fase da vida que vai chegar que os nossos pais vão precisar do nosso apoio. Né? E aí como que fica isso? Como que a gente ajuda os nossos pais a passarem por aquele momento desafiador, que seja um momento de doença, sem a gente se sentir que está sendo pai deles, né? Porque daí quando a gente se sente que é pai deles, a gente sai do nosso lugar de força, né? Então, assim, dando um suporte, que pode ser um suporte financeiro, sei lá, quem tem condições, né, de ter uma outra pessoa para cuidar desse pai, dessa mãe. Mas, assim, não tenho condições, Sibeli, o que eu faço? Você pode cuidar do seu pai e da sua mãe, desde que dentro de você não esteja fazendo aquilo com o sentimento de que você é a mãe ou que você é o pai dele. Entendeu? Porque é muito sobre o sentir, tá? A gente como que a gente faz as coisas, né, na vida, não é não fazer, é a forma como a gente faz. Então, assim, se para você, vamos supor assim, eu e você, a gente é filha do mesmo pai, da mesma mãe, tá? E daí você tá cuidando da nossa mãe. Sim. Né? E eu não me coloco à disposição para cuidar da nossa mãe. Pra ti, tu quer cuidar, né? E aí vamos supor assim, se a tua irmã, se tu me pagasse R$1 milhão, eu iria cuidar da minha mãe ou do meu pai? Se eu estou no movimento de não querer cuidar, eu não vou cuidar. E aí o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Que o valor para essa pessoa que está cuidando da mãe e do pai é a forma que ela encontrou de retribuir a vida que ela teve, né? Agora, essa outra pessoa que não quer cuidar do pai e da mãe, olha o peso. Gente, é R$1 milhão. Vamos supor que tu me pagasse R$1 milhão para cuidar da minha mãe e do meu pai, e eu não quisesse, né? É o quanto que te custa. Então, se te custa o teu tempo de tu sentir que é pesado, de tu ter que ir lá e fazer um negócio, então paga a outra pessoa para cuidar. Sabe? Tu tá honrando de outra forma, né? Então, assim, tu, no caso, que era minha irmã, tu se colocou à disposição com o teu tempo para cuidar da tua mãe, da nossa mãe. E eu me coloquei à disposição com o valor. Que de uma forma também é o tempo. É o tempo. Porque os valores vêm conforme a gente se troca pelo tempo. Isso, né? Então, assim, é muito sobre a forma como a gente sente isso. Sim. Sabe? E a questão dos negócios, assim,
tem negócios travados, tá muito mais ligado à energia da mãe, à energia do pai, alguma coisa assim? Depende muito de cada situação, sabe, Miriane? Porque muitas das vezes a gente fala, né, que a gente realizar algo, se conectar com o nosso propósito de vida, a gente está muito vinculado com o materno, né? Só que se o teu pai, por exemplo, no sistema dele, teve situações com a mãe dele, que ele não se sentiu nutrido e tal, então pode ser que quando tu for fazer uma constelação familiar, ali vai aparecer que tu carrega dores do teu pai, com relação à mãe dele, sabe? Então, assim, não dá muito para generalizar, né? É mais comum de acontecer isso, mas é muito de cada situação, de cada pessoa, né? E claro, né, não é, às vezes eu parece estar responsabilizando os pais Sim. pela vida da gente, não, né? A gente tem a vida que a gente está buscando, pagando preço em busca para fazer dela melhor. Sim. Né? Para fazer o seu projeto pessoal de cada um funcionar. Isso. Né? Então, essas buscas pelas respostas para que gerem um resultado diferente para cada um. A coisa mais importante que os nossos pais já nos deram é a nossa vida. É a nossa vida, eles não nos devem mais nada. A Simples. forma da gente honrar a vida que a gente tem deles é a gente fazendo algo bom com a nossa vida. É a gente empreendendo num novo negócio quando a gente não tem filhos. É a gente fazer o nosso trabalho, o teu trabalho aqui de multiplicação de negócios. Esse é o teu servir. Essa é a tua contribuição para a vida das pessoas aqui enquanto sociedade. Que tu tá te colocando a serviço disso, de fazer essa movimentação no mundo dos negócios, sabe? Então, e aí quem opta por não servir dessa forma com o seu trabalho, que seja ele qual for, honra dando a vida a uma nova pessoa, sabe? Então, assim, por mais desafiador que tenha sido a relação do teu pai e da tua mãe, eles tiveram um momento de dedicação, né, para você estar aqui hoje. E aí isso é o presente maior que a gente pode receber deles, e nada na nossa vida que a gente faça vai ser superior a isso. Então por isso que eu sempre digo assim, que a gente fica num processo de julgamento dos nossos pais, mas você não vai conseguir dar a vida para eles, porque foram eles que te deram, eles vieram antes, sabe? Então essa hierarquia é muito importante da gente ter na nossa consciência, sabe? Porque a gente nunca vai conseguir ser superior a eles, independente de como foi a situação que a gente veio ao mundo. Tem um filme, eu não lembro o nome dele, é um filme infantil de animação, eu adoro filme de animação, que é a de um panda laranja. Não sei se tu já viu. É o... agora eu não lembro. Que a menina, a família... ela Red, tem, não é? Acho que a menina, ela tem uma herança do panda na família, que as mulheres escondem aquele panda, né? E ela tá na fase adolescente e ela decide fazer diferente. Ela decide expor aquele panda e viver a vida com aquele panda laranja dela, sabe? E tem uma questão ali que ela teve que quebrar alguns padrões, né? Familiar, porque ela teve que enganar a família primeiro, né? Ali escondendo o panda, mas expondo o panda para as amigas, né? Para depois, no momento, conseguir assumir para a própria mãe. E tem uma cena muito linda no desenho, que quando a mãe dela tá chorando, que elas vão para um outro patamar do universo lá, e tá no espelho, e ela disse, a mãe dela devolve o panda, né? Entra pro espelho e fica com o panda no coração, tipo em algum ambiente, né? Isola aquele panda dentro de alguma coisa dentro dela. E ela olha, eu não vou, mãe, eu vou ficar com ele. E aí é uma cena que a mãe dela chora e disse, filha, vai. E quanto mais longe você for, mais longe eu estarei contigo. Então aquela mãe libertou aquela filha também, para ir de uma forma diferente daquilo que os padrões familiares escolheram daquela forma, mas aquela escolheu diferente. Então é um filme que eu acho muito bacana, que aborda um pouco disso, assim, né? Esse filme, eu não me recordo o nome dele, mas ele é um filme que tem essa pegada com base na constelação familiar, sabe? Então, porque é isso, né? E aí, como eu falei ali, que tu comentou que ela escondia para as amigas, ela mostrava o panda, e para os pais não. Consegue perceber como o nosso diálogo com os amigos são diferentes do nosso diálogo com os pais? Por isso que não tem como a gente ser
melhor amigo do nosso pai, melhor amigo da nossa mãe. Porque senão a gente entra numa triangulação de querer salvar eles, sabe? Isso não é uma coisa ruim não ser os melhores amigos dos nossos pais. Não, eles são os nossos Nossa, pais. Foi o contrário do que eu ouvi a vida toda. Não, a gente tem que ter uma relação de respeito. Tu é filha e eles são teus pais. Vocês têm uma ótima relação, digamos assim, tá? Agora, amiga a gente é de amiga. A gente não é amiga de mãe e pai. Porque tem coisas que a gente não vai conseguir demonstrar pra eles, entendeu? E eles também não estariam preparados. E eles também não estariam preparados. E aí, o que acontece? Uma coisa muito importante, né, que tem nesse filme é... Quando eu mostrar aquilo que eu tenho dentro de mim, por exemplo, eu vou mostrar o panda... Talvez que minha mãe e meu pai vão se decepcionar comigo. E daí, como é que a gente dá conta de decepcionar os nossos pais? É quando a gente faz esse movimento de mostrar para eles aquilo que vai dentro de nós, que talvez a gente pode estar decepcionando eles, é onde a gente vai encontrar a nossa força. Sabe? Então, a gente deixar com eles o que é deles, seguir só com o que é nosso, ter a coragem de nos mostrar, né? Então, uma coisa que eu não comentei aqui no início, eu, por exemplo, eu venho da área das exatas, sou formada em engenharia, sabe? Então, assim, tem que estudar, casar, ter filho, ter casa, essas coisas, sabe? Esse padrão, assim, da sociedade. E daí chegou um momento da minha vida que eu digo, eu não aguento mais isso aqui, eu não quero mais isso pra mim, sabe? E aí, como que eu dou conta de trabalhar como terapeuta, né? Ter uma pegada toda humana, diferente daquilo que eu fazia antes. Olha as expectativas que eu estaria quebrando dentro da minha família. Então, assim, é muito desafiador a gente quebrar essas expectativas, né? Porque, e aí, o que acontece? Eu estava indo num caminho que não era o que eu queria ser. Né? Eu não me achava ali naquele lugar. Eu honro muitos lugares que eu trabalhei, as pessoas, as amizades que eu conheci, mas assim, dentro de mim era muito mais forte, sabe? Isso. E aí é a gente desagradar, né, Miriane? Mas só que daí a gente desagrada eles, mas a gente consegue nos agradar, e aí a gente consegue buscar nossa força, e aí a gente consegue se perdoar por isso. Que não é uma ofensa. Não é uma ofensa, né? É uma ofensa. É que nem a mãe da menina falou. Tu pode ir que aonde tu for eu estarei contigo. E é sobre isso. E é sobre isso. Gente, que linda essa live. Eu tô muito feliz, gente, de estar fazendo essa live. E de cada live que passou por aqui é mais uma peça no nosso grande quebra-cabeça, né? Que está se formando uma imagem muito bonita de negócios, de multiplicação de coisas boas, né? De multiplicação de informações. Obrigada por vir fazer parte disso com a gente. Obrigada, Cibele, pelo teu trabalho que tu faz também aí para a sociedade com as mulheres. A Cibele tem um grupo bacana também aí. Sim. Compartilha o conhecimento dela também com a galera. O Instagram da Cibele vai estar aqui, né? E posso fazer um convite, Miriam? Claro. Amanhã, quem não for participar presencial do evento que a Miriane vai estar fazendo, tem a oportunidade de participar do workshop Uma Nova Mãe, que eu vou estar realizando de forma online. A gente vai fazer exercícios sistêmicos nesse encontro por apenas R$ 53 e vai ficar salvo por 1 ano esse acesso a esse conteúdo. Elas vão ter acesso depois na plataforma da Eduz, outros conteúdos sobre disciplina positiva, sobre situações do nosso dia a dia. Então, assim, é um workshop que é um curso, na verdade, sabe? Sim. Então, todos os encontros que eu tenho gravado com as mulheres ali que são empreendedoras também, no grupo Mulheres e Mães que se Cuidam Curam, também vão ter acesso a isso. Então, tem muitos bônus, muita coisa boa ali. Então, vai ficar gravado também esse curso, né? Daqui a pouco você que participou do encontro vai participar amanhã, que é o nosso encontro de multiplicação. Isso. Quer comprar para assistir depois? Pode comprar. Também pode comprar. Aqui, então, eu fiz as plaquinhas, né? Porque eu achei que eu não ia ter voz. Eu vou botar a plaquinha. Galera, Cibele se despede da galera. Muito obrigada. E até o próximo. Tchauzinho, pessoal. Obrigada a quem acompanhou aqui. Vai ficar salvo no perfil aqui.